Olá, olá, meus queridos amigos do Decorando a Lei Seca. Muito bem-vindos a mais um vídeo em que trataremos sobre o nosso mais novo projeto Decorando a Jurisprudência. A nossa ideia nesse projeto é que você estude os principais julgados do STF e do STJ a partir de questões de concursos que já os exigiram. Nós entendemos que você não precisa fazer a leitura de todos os informativos do STJ e STF, mas apenas daqueles principais e que mais estão sendo cobrados pelas bancas examinadoras. E nesse vídeo de hoje, nós trataremos de dois julgados que foram cobrados pela banca Fundação Carlos Chagas na prova de defensor público do Estado de São Paulo. Vamos lá. Primeiro julgado aqui que nós podemos fazer referência é um julgado que diz respeito ao direito constitucional, ao direito à saúde, e a banca examinadora queria saber contra quem se ajuiza uma ação postulando um medicamento que não possui registro na Anvisa. E aqui nós trazemos ao conhecimento dos senhores um julgado do STF no recurso extraordinário 657.718, e a ementa tem as seguintes informações que eu vou passar aqui e fazer a leitura para vocês. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Anvisa por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. No caso de medicamentos experimentais, por exemplo, sem a comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisa e testes, não há nenhuma hipótese que o judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. E isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovados e testes concluídos, mas ainda sem registro na Anvisa, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a demora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, prazo superior ao previsto na Lei 13.411 de 2016. Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de 3 requisitos. São eles: primeiro, a existência de pedido do registro do medicamento no Brasil. Segundo, a existência de registro de medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação exterior. E número 3, e esse é bastante importante, a inexistência de substituto terapêutico registrado na Anvisa. E aí vejam a conclusão. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Até aqui o que nós precisamos para responder a pergunta que caiu para defensor público do Estado de São Paulo. Pergunta essa elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Vamos lá à questão. De acordo com o posicionamento jurisprudencial firmado pelos tribunais superiores acerca do direito à saúde e da repartição de competências administrativas, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser propostas em face de qualquer ente federado. E aqui está o equívoco na assertiva. Não é contra qualquer ente federado, mas sim e necessariamente contra a União. Essa é uma questão que, de certa forma, já não é novidade para nós, embora tenha sido cobrada esse ano, em 2023, e o julgado já faz um certo tempo que foi proferido, razão pela qual ainda você deve conhecer os preceitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de saúde envolvendo medicamentos, inclusive aqueles que não possuem registro na Anvisa, como foi aqui o caso cobrado na última prova para defensor público do Estado de São Paulo. E o segundo julgado, que nós trazemos aqui ao conhecimento dos senhores, diz respeito ao foro prerrogativa de função dos parlamentares federais. Vejam só o que diz a ementa do inquérito 1070. STF, competência originária para processo penal contra membros do Congresso Nacional, firmada com a diplomação ocorrida no caso quando pendia de decisão do Superior Tribunal de Justiça recurso especial contra a rejeição de denúncia pelo tribunal local. Consequente transferência para o STF da competência para julgar o recurso especial anulado, mediante habeas corpus de ofício, o acórdão do STJ que o prover após a investidura do parlamentar acusado. E a segundo item da emenda, esse é o importante aqui para nós temos que fazer a sua interpretação. Imunidade parlamentar formal e o foro prerrogativo de função. O afastamento do deputado ou senador do exercício do mandato
para investir-se nos cargos permitidos pela Constituição, no artigo 56, inciso 1, suspende-lhes a imunidade formal, mas não o foro por prerrogativa de função. Mas que cargos são esses lá do artigo 56, inciso 1? Vejam, não perderá o mandato o deputado ou senador investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal de Território, de prefeitura de capital ou de chefe de missão diplomática temporária. Nesses casos, os parlamentares, eles perdem, ou perdem não, né? É suspensa a imunidade formal deles, mas é mantido foro prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. E a partir disso, a Fundação Carlos Chagas cobrou a seguinte afirmativa: conhecido deputado federal realizou um discurso ofensivo à primeira-dama, atribuindo-lhe qualidades pejorativas na tribuna da Câmara dos Deputados. No dia seguinte, um jornalista negro de emissora baiana de rádio entrevistou o deputado em seu estúdio ao vivo, quando o parlamentar passou a ofender o jornalista em relação à sua raça, origem e orientação sexual. Nesse contexto, considerando as garantias fixadas pela Constituição Federal, os congressistas e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a competência do STF para quaisquer ações nesse caso se manteria, ainda que, vejam essa parte da afirmativa, ainda que o parlamentar estivesse licenciado para o desempenho de cargo de diretor-presidente de autarquia federal. Qual é o equívoco aqui dessa afirmativa? Que diretor-presidente de autarquia federal não é um cargo previsto lá no artigo 56, inciso 1º, da Constituição Federal, de modo que aqui, nessa hipótese, ele perderia aí o mandato conforme o artigo 56, não se enquadraria, portanto, na exceção do inciso 1º, de forma a manter o foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Certo, queridos? Por hora era isso, 2 julgados bastante relevantes do Supremo Tribunal Federal, cobrados aí na última prova de defensor público do Estado de São Paulo. Fiquem de olho nas nossas dicas, não deixem de estudar por meio da nossa plataforma de questões, chamada de Vadimeco de Questões, e também de fazer as leituras das emendas e dos julgados que vêm cobrando as principais decisões do STF e do STJ. Certo, queridos? Bons estudos e até a próxima.